Olá outra vez. Isto é a Universidade de Coimbra, devagar. E este é o segundo episódio. Não precisa de ter ouvido o primeiro. Não precisa de ouvir este até ao fim. Não precisa, verdadeiramente, de nada. O episódio de hoje é sobre um livro de regulamentos. Vou dizer isto outra vez, para que fique bem claro no que se está a meter. 2 horas e meia sobre um código de normas administrativas, que foi outorgado em 1591, impresso em 1654 e que esteve em vigor até 1772. 119 anos de regulamento, se contarmos da confirmação. 181, se contarmos da outorga. Chamavam-lhe os Estatutos Velhos. Se está aí deitado, à espera de que aconteça alguma coisa, posso poupar-lhe o esforço. Não acontece. Há um impressor que morre a meio. E é o momento mais dramático do episódio. Está no bloco 7. Se adormecer antes, não perde grande coisa. Baixo o volume. Ligo o temporizador. Viro o telemóvel para baixo. E deixe-me começar como sempre. Nada do que vou dizer é importante. Vou repetir-me. Vou enumerar. Vou dizer números por extenso. Devagar. E depois vou dizê-los outra vez. Um deles é 220 fólios. Outro é 1843. Voltamos a ambos. Comecemos pelo papel. Um estatuto é um livro que diz a uma instituição como ser ela própria. Não é uma lei do reino. Não se aplica a toda a gente. Aplica-se apenas a quem pertence àquela corporação. Aos lentes, aos escolares, aos oficiais, aos criados da universidade. E dentro daquele perímetro, vale mais do que quase tudo o resto. É, portanto, um texto profundamente aborrecido e profundamente poderoso, como quase todos os textos que governam a vida das pessoas. O que é que um estatuto universitário do antigo regime regula? Regula tudo. E tudo aqui não é força de expressão. Regula a que horas começa a aula. Regula quantos minutos ela dura. Regula que livro o lente tem de explicar e por que ordem. Regula quem pode votar na eleição do reitor. Regula quantas vezes por ano se abre um cadáver. Regula a cor do barrete. Regula o comprimento da capa, medido em dedos abaixo do joelho. Regula que missas se dizem e em que altares. Regula quanto se paga a quem imprime os livros. Regula onde ficam guardados os papéis e quem tem a chave. E regula a prisão, porque uma universidade que julga os seus tinha de ter onde os pôr. Vamos ver o objeto físico, antes do conteúdo, porque o objeto físico é surpreendentemente eloquente. Os Estatutos de Dom Manuel, de 1503, são um caderno, 19 fólios, 300 milímetros por 225, papel e pergaminho. 19 fólios. Isso é, mais ou menos, a espessura de uma revista fina. Cabia inteiramente numa mão. Os Estatutos Filipinos, de 1591, têm 220 fólios, 334 milímetros por 235, papel, em português e em latim. E os Estatutos Pombalinos, de 1772, têm 1843 fólios, 360 milímetros por 270, papel e pergaminho, encadernados em pele vermelha, com as armas reais a ouro, pastas de madeira, corte dourado e cantos e fechos de prata. 19, 220, 1843. Em 269 anos, o regulamento da Universidade de Coimbra multiplicou-se por 97.
Não vou tirar daqui nenhuma moral. Registro apenas que assim foi e que a mesma coisa acontece em todas as instituições do mundo. Sempre. Em todas as épocas. Sem exceção conhecida. Vamos à genealogia. Antes dos estatutos velhos, houve outros. Vou enumerá-los. São 7. Ou 8. Consoante quem conta. 1309. A Charta Magna Privilegiorum, considerada o primeiro corpo estatutário da instituição, 19 anos depois da fundação. 1431. Os segundos estatutos, no reinado de Dom João I, traziam disposições sobre frequência, exames, graus, propinas e traje. Já em 1431 havia regras sobre o que vestir. Determinavam que os mestres e doutores andassem, e cito em latim, in apparato in generali sive doctorali, no aparato geral ou doutoral. 1503. Os estatutos manuelinos. Os terceiros. Os tais 19 fólios. Aqui há uma pequena divergência de datas. Daquelas a que gosto. A ficha do arquivo dá 1503. O historiador Manuel Augusto Rodrigues data-os de 1502. Um ano de diferença. Provavelmente entre a data em que o rei os outorgou e a data em que a universidade os recebeu. Nessa época, entre outorgar e receber ia uma viagem a cavalo. E sabemos como começam. A fórmula de abertura é esta. Queremos e ordenamos que daqui em diante haja universidade. Queremos e ordenamos. É assim que fala um rei. 2 palavras. E uma instituição inteira muda de forma. Sobre vestuário. Os manuelinos determinam que os escolares não tragam, e vou ler devagar, pelotes, nem capuzes, nem barretes, nem gibões vermelhos, nem amarelos, nem verde gaio, nem cintos lavrados de ouro. Verde gaio. É um verde vivo, alegre, da cor da ava. Estava proibido em Coimbra em 1503. 1539. A ordenança para os estudantes da Universidade de Coimbra, de Dom João III. Não é bem um estatuto. É um regulamento de polícia do vestuário. Proíbe seda, pano frisado e barras. Manda que os barretes sejam só redondos. Exige que pelotes e aljobetas tenham no mínimo 3 dedos abaixo do joelho. E proíbe golpes nem entretalhos nas calças. Golpes e entretalhos eram cortes decorativos no tecido, que deixavam ver o forro de outra cor por baixo. Era a moda. Estava proibida. 1544. Estatutos que criam um cargo novo. O guarda. A conservação do cartório e da livraria ficariam a cargo de um oficial. Um homem só, a partir de 1544, responsável por todos os papéis e por todos os livros. 1559. Os quartos estatutos, entregues por Baltasar de Faria a 27 de dezembro. 27 de dezembro. Entre o Natal e o fim do ano. Alguém teve de estar em Coimbra a receber estatutos entre o Natal e o fim do ano. O que trazem de novo? O reitor passa a ser eleito pelo claustro, o resultado da eleição fica em segredo até à confirmação do rei e o mandato passa a ser de 3 anos. Em medicina, fixam 6 disciplinas. 3 maiores, que eram prima, véspera e anatomia, e 3 menores, entre as quais a cirurgia, concurso de 4 anos. 1565. Os quintos estatutos, atribuídos ao bispo Dom António Pinheiro. E aqui vem a minha frase preferida de todo este bloco. Os quintos foram deixados de lado, nunca tendo entrado em vigor.
alguém escreveu um código inteiro de estatutos universitários que nunca chegou a ser aplicado. Está guardado algures. Ninguém obedeceu a uma linha dele. E chegamos a 1591. Os estatutos filipinos estão organizados em 4 livros. Vou dizer o que está em cada um e depois vou repetir, porque é a arquitetura de tudo o que se segue. Livro 1: o culto divino e as observâncias religiosas. Livro 2: o funcionamento institucional e os oficiais. Livro 3: a matrícula dos estudantes e os procedimentos acadêmicos. Livro 4: a fazenda da universidade. Culto, oficiais, estudantes, dinheiro. Repare na ordem. Deus primeiro, a burocracia em segundo, os alunos em terceiro, o dinheiro no fim. É a ordem de dignidade da época, não a ordem de importância prática. Cada livro divide-se em títulos. E aqui tenho de lhe fazer uma confissão, que é o género de coisa que só um podcast como este pode dar-se ao luxo de fazer. Eu não sei quantos títulos tem cada livro. Sei 2 coisas. E são as 2 âncoras que consegui apurar. Sei que o livro 2 tem pelo menos 51 títulos, porque o título 51 é o do corretor das impressões, e está nas páginas 132 e 133 da edição de 1654. E sei que o livro 4 tem 14 títulos, porque o título 14 é o último. Do livro 1 e do livro 3, não sei. O texto integral não está acessível em linha. O exemplar digitalizado da edição de 1593 está numa biblioteca digital que não permite leitura automática. E o facsímil moderno, de 1987, existe em papel. E apenas em papel. Portanto, há coisas neste episódio que eu descrevo por fora, a partir de quem as leu, e não por dentro. Digo-o aqui, uma vez, e não volto a repetir. O que sabemos com certeza é que o volume impresso não é só o texto de 1591. É uma compilação de 4 peças, encadernadas juntas. Vou enumerá-las. Primeira, os Estatutos Filipinos, com o texto de 1591 e as alterações de 1597. Segunda, o Alvará de Reformação e a Reformação de 20 de julho de 1612, que tem 162 artigos. Terceira, o Regimento dos Médicos e Boticários, de 7 de fevereiro de 1604. Quarta, o Repertório dos Estatutos, que é o índice geral dos 4 livros, e que tinha licenças de impressão próprias, separadas das do resto. Um índice com licença de impressão própria. Isto é uma coisa notável, e não sei bem explicar porquê. O índice era, para efeitos administrativos, uma obra autónoma. E o índice chamava-se, no frontispício, a tabuada dos títulos dos 4 livros dos Estatutos da Universidade de Coimbra. Tabuada. Como a tabuada. A palavra vem de tábua. A lista. O quadro. Vamos ver de onde veio o texto. Em 1591, Portugal era governado por Filipe II de Espanha, que em Portugal se chamava Dom Filipe I. Estávamos no 11º ano da União Ibérica. Os estatutos foram mandados fazer de Madrid. Quem os assinou foi Dom Jorge de Ataíde, capelão-mor do rei, por ordem régia. Um capelão-mor é o eclesiástico que dirige a Capela Real. Não é, em princípio, um legislador universitário, mas é quem estava por perto. A ficha do arquivo diz que a universidade os recebeu em 1591 e que ficaram guardados no seu arquivo até serem transferidos para o edifício novo do arquivo,
em 1948. 357 anos na mesma prateleira, mais ou menos. E depois mudaram-nos de edifício. A cota é AUC 4 romano, primeira D, 2-3-62A. Não sei porque é que lhe estou a dizer a cota. Não vai precisar dela. Mas alguém, algures, decidiu que este volume se chamava assim. E essa decisão sobreviveu. O estado de conservação. Segundo a mesma ficha. Folhas com desgaste, manchas de tinta e sujidade. Encadernação do século XIX. Portanto, não é a original. Em pele, com pastas de cartão. E as folhas de guarda têm marca d'água com a palavra Góis. Góis. O papel foi feito no engenho de Góis, a uns 40 quilómetros de Coimbra, serra acima. Alguém fabricou aquele papel, pôs-lhe a marca d'água com o nome do sítio, e 435 anos depois ainda lá está, a dizer de onde veio. Agora a impressão. E aqui as fontes discordam de uma maneira que me dá um prazer desproporcionado. A Biblioteca Nacional descreve um exemplar assim. Estatutos da Universidade de Coimbra, confirmados por El-Rei Dom Filipe I deste nome, Nosso Senhor, em o ano de 1593. Impresso, e agora repare bem, em Coimbra, no ano de 1593. Coimbra, com M antes do I. Está no frontispício. Numa edição oficial dos Estatutos da Universidade, mandados fazer pelo rei, o nome da cidade está mal escrito na capa. Deixo-o com essa imagem. O compositor, à luz de uma vela, a pegar nos tipos de chumbo um a um, ao contrário, da direita para a esquerda, a montar a palavra Coimbra e a trocar duas letras. E ninguém corrigiu antes de imprimir. Quanto ao ano da primeira impressão, há duas datas em circulação. O historiador Joaquim de Carvalho diz 1593. Um estudo mais recente diz 1594. Impresso em Coimbra por António de Barreira, impressor da universidade. Provavelmente estão as duas certas. A impressão de um volume destes não é um dia. É um trabalho de meses. Começou num ano e acabou no outro. E depois, em 1597, a 8 de junho, alteraram-nos. O que mudou? O colégio eleitoral do reitor alargou-se aos professores e passaram a apresentar-se 3 nomes ao rei, para ele escolher um. E em medicina, o curso passou de 4 anos para 6, mais 2 anos de prática clínica tutelada, num hospital ou como ajudante de um médico. 8 anos para ser médico, a partir de 1597. O princípio declarado do texto, nas palavras da época, era procurar honra, glória e serviço de Deus e as ciências necessárias para bom governo. Ciências necessárias para bom governo é uma definição de universidade tão boa como qualquer outra. Vamos à visitação. Em 1604, mandaram alguém inspecionar a universidade. Chamava-se isso uma visitação. O visitador era um enviado com poderes para entrar, examinar, interrogar e propor alterações. A 20 de março de 1604, por alvará, Dom Francisco de Bragança foi nomeado visitador e reformador. A 14 de julho do mesmo ano, outro alvará atribuiu-lhe uma compensação de 400.000 réis para concluir a reforma em 5 meses. 400.000 réis. 5 meses.
Vou dizer-lhe o que aconteceu a seguir. E é a coisa mais humana de todo o episódio. A reforma ficou pronta 8 anos depois. O alvará que há à prova é de 20 de julho de 1612. 5 meses previstos. 96 meses efetivos. Um atraso de 19 vezes. Não sabemos porquê. Não há explicação nos documentos. Sabemos apenas que lhe pagaram para levar 5 meses. E ele levou 8 anos. E, entretanto, a 7 de fevereiro de 1604, portanto 6 semanas antes de o nomearem, tinha saído o regimento dos médicos e boticários, que viria a ser encadernado junto com os estatutos. A reformação de 1612 tem 162 artigos. 162. De um deles temos a letra exata. E vou dizê-la devagar. Nenhum estudante trará armas ofensivas e defensivas nas escolas, nem fora delas. Ofensivas e defensivas. Nas escolas, nem fora delas. Repare no alcance. Não é só dentro da universidade. É em todo o lado. Um estudante de Coimbra não podia andar armado em sítio nenhum do reino por força do regulamento da sua própria escola. A pena associada ao alvará de reforma de 1612 é de 10 cruzados de multa e 30 dias de cadeia. Digo associada porque a fonte que a cita não a atribui de forma inequívoca ao artigo das armas, mas o contexto aponta para lá. E há uma coisa que vale a pena reter sobre esta reformação e que explica muito do que se segue. Quando, em 1653, os estatutos foram finalmente confirmados por Dom João IV e mandados imprimir, o texto que se imprimiu já não era o de 1591. Era o de 1591, mais as alterações de 1597, mais os 162 artigos de 1612. 3 camadas, separadas por 21 anos, impressas como se fossem um texto só. É assim que os regulamentos crescem. Nunca por substituição. Sempre por sedimentação. Vamos a 1653. A 15 de outubro de 1653, Dom João IV assinou um alvará de confirmação. Dom João IV era o rei da Restauração. Tinha sido aclamado 13 anos antes, em 1640, pondo fim aos 60 anos de reis espanhóis. E o que faz ele com os estatutos que um rei espanhol tinha mandado fazer 62 anos antes? Confirma-os. Não os revoga. Não manda fazer outros. Ratifica os estatutos filipinos, com as alterações de 1597, e manda imprimi-los junto com os artigos da reformação. Isto diz alguma coisa sobre a natureza dos regulamentos e talvez sobre a natureza das instituições. Mudou a dinastia, mudou o rei, mudou a bandeira. O regulamento da universidade ficou o mesmo. E é esta compilação, 1591, mais 97, mais 1612, confirmada em 1653, que passa a chamar-se os Estatutos Velhos. Mas atenção a uma coisa, porque é uma confusão comum e vale a pena desfazê-la devagar. Não lhes chamavam velhos na época. Em 1654 eram os Estatutos. Os únicos. Os atuais. Passaram a chamar-se velhos em 1772, quando apareceram os pombalinos. O nome é retrospectivo. Foi-lhes dado por quem os substituiu. É uma coisa que só acontece a algumas coisas. Receberem um nome depois de morrerem. E agora o dado que resume tudo. Em 1653, o rei confirma os estatutos. Em 1654, imprimem-se. E em 1654, no mesmo ano da impressão, derroga-se uma das suas normas.
acaba o voto dos estudantes nos concursos às cadeiras. O livro sai da tipografia e já está desatualizado. Voltamos a isso no bloco 14. Vamos falar de quem o imprimiu. Este é o bloco com enredo. Avisei no princípio. É o único. Vou dá-lo por datas, como um horário de comboios, porque é assim que se conta uma história sem a tornar excitante. Abril e maio de 1651. Saem as licenças iniciais para a impressão. 10 de junho de 1651. A universidade contrata Tomé Carvalho como seu impressor, com 2 prelos. 2 prelos. 2 máquinas de madeira, com um parafuso central, que se apertava à mão para prensar o papel contra os tipos entintados. Cada folha, uma a uma. O ordenado dele, 6.000 réis, mais 6.000 réis de aposentadoria, mais 6.000 réis de ajuda de casas. 6, 6 e 6. 18.000 réis ao todo. Alguém decidiu que as 3 parcelas valiam exatamente o mesmo. 25 de maio de 1652. Contrato com Manuel de Carvalho, genro de Tomé, para entregar 400 volumes até ao Natal. A universidade empresta-lhe 150.000 réis, pagos nesse mesmo dia. E como garantia, Manuel hipoteca uma quinta. A quinta chamava-se Água das Maias. Guarde esse nome. Água das Maias. É o nome mais bonito deste episódio inteiro. E pertence a uma propriedade que um impressor pôs como penhor para poder imprimir um livro de regulamentos. O contrato especificava que o formato ficaria, e cito, na forma ordinária, com suas cursivas. Na forma ordinária, com suas cursivas. Agosto de 1652. Manuel de Carvalho morre. Não sabemos de quê. Sabemos que foi sepultado no Colégio de São Pedro. 3 meses depois de assinar o contrato, antes do Natal em que devia entregar os 400 volumes. 4 de outubro de 1652. Maria Carvalho Coutinho, viúva de Manuel, passa procuração ao pai. Tomé Carvalho. 5 de novembro de 1652. Maria Carvalho Coutinho é contratada como impressora. Como impressora. Não como herdeira. Não como representante. Como impressora da Universidade de Coimbra. Em 1652. Não tenho mais nada sobre ela. Não sei quantos anos tinha. Nem quanto tempo exerceu. Nem se sabia compor tipo. Sei que o marido morreu em agosto e que em novembro ela tinha o cargo. 4 de novembro de 1653. Pagam-se 12.000 réis ao pintor Baltazar Gomes Figueira, pela tarja, a circudura ornamental da folha de rosto. 1653. Sai a licença do repertório, o tal índice com licença própria. 20 de junho de 1654. Ordem para o livro circular, subscrita por 3 nomes: Mateus Homem Leitão, Cristóvão de Andrada Freire e João Troncoso Pereira. 28 de junho de 1654. Taxação da obra. O valor não consta da fonte. Não sei quanto custava um exemplar. Sei o dia exato em que decidiram quanto custava. E agora a parte da gravura, que é onde este bloco tem uma surpresa. O frontispício da edição de 1654 tem uma gravura. Não está assinada, mas a insígnia universitária, essa está.
Josefa de Ayala, Óbidos, 1653. Josefa de Óbidos. Uma das maiores pintoras do barroco português, talvez a maior, assinou a insígnia do frontispício dos Estatutos da Universidade de Coimbra. O desenho e a composição da estampa inteira são-lhe atribuídos. A estampa mede 28,6 cm por 20. E, para fechar o círculo, o pintor que recebeu os 12.000 réis pela tarja, Baltazar Gomes Figueira, era o pai dela. Pai e filha, no mesmo frontispício, em 1653. Por fim, a oficina. Sabemos quem lá trabalhava em 1657 e 58, porque os nomes ficaram nos livros de matrículas. Vou dizê-los, devagar, que é a única coisa que ainda se pode fazer por eles. Tomé Carvalho, impressor. Maria Coutinho, impressora. Simão Pereira, oficial. Matias de Carvalho, aprendiz. Simão Ribeiro, oficial. Domingos Batista, oficial. Manuel Barreto, oficial. 7 pessoas, 400 volumes, 2 prelos. Vamos ver como se compõe um livro à mão. O manuscrito que foi para a tipografia sobreviveu. E sobreviveu com as anotações. Isto é raro. E é precioso. Porque nos deixa ver o livro a ser feito, em vez de o vermos feito. O manuscrito foi certificado a 7 de novembro de 1607. Assinaram 3 pessoas. Gregório da Silva Soares, secretário da Universidade, Dom Francisco de Castro, reitor, e Miguel da Fonseca Cardoso, escrivão. Miguel da Fonseca Cardoso é o autor material do manuscrito. Foi ele quem o escreveu. À mão. Todo. Gregório da Silva Soares recebeu 7.000 réis pelo trabalho de certificação. O manuscrito tem 297 fólios numerados, mais 26 fólios sem numeração, que são o Alvará de Reformação e a Reformação de 1612. 297 mais 26. 323 fólios, escritos à mão, por um homem só. E às margens, a lápis e a tinta, estão as instruções para quem havia de compor os tipos. As instruções indicam que tipo de letra usar em cada sítio, e os nomes dos tipos, no século XVII, eram estes. Parangona, para os títulos. Um corpo grande, à volta dos 18 ou 20 pontos. O nome vem do italiano paragone, que quer dizer comparação, pedra de toque. Atanásia, um corpo médio, à volta dos 14 pontos. Glosa, um corpo pequeno. O nome diz tudo. Era a letra das glosas, dos comentários, das notas que se punham à volta do texto principal. Cursiva, o itálico. Parangona, Atanásia, glosa, cursiva. São nomes de pessoas, ou parecem. Atanásia é nome de santa, glosa quase soa a nome de flor. E depois há as outras marcações, que são de uma minúcia comovente. O livro imprimia-se a 2 colunas. Nas margens do manuscrito, traços verticais, a que se chama sinalefas, marcam onde acaba uma coluna e começa a seguinte. Há reclames. A última sílaba de cada página, escrita em baixo, à direita, para o encadernador saber que a página seguinte é aquela e não outra. Há letras capitulares indicadas por maiúsculas destacadas. Há abreviaturas nos apontamentos. Col, para coluna,
Pigé para página. Há correções ortográficas e de pontuação, feitas a tinta mais clara, portanto, noutro momento, com outro tinteiro, talvez por outra pessoa. E há a identificação dos cadernos por letras. G, Y2 e por aí fora. Um caderno, na tipografia antiga, é uma folha grande impressa dos dois lados e depois dobrada em 4, ou em 8, ou em 16. As letras servem para os montar pela ordem certa. Alguém pôs um G naquela folha para que ela não ficasse depois do H. E não ficou. Vamos ver quem mandava. No topo de tudo estava o protetor. O protetor era o rei. Os Estatutos de 1653 definem-lhe os poderes numa lista. E desta lista temos as palavras exatas. É a passagem literal mais longa que consegui apurar de todo o código. E vou dizê-la muito devagar. Uma linha de cada vez. Podia o protetor fazer, tirar, acrescentar e declarar os estatutos. 4 verbos. Fazer, tirar, acrescentar, declarar. O quarto é o mais interessante. Declarar um estatuto é dizer o que ele quer dizer. Quem tem o poder de dizer o que a norma significa tem, na prática, o poder de a mudar sem lhe tocar. Eleger reitor, conservador, ouvidor e prorrogar-lhes o tempo. Repare no verbo. Eleger. Não confirmar. Eleger. Criar ofício ou cadeiras novas. Confirmar as maiores levadas por oposição. Isto é, as cadeiras mais importantes, ganhas em concurso, só eram definitivas depois da confirmação régia. Apresentar nas conesias magistrais e doutorais. Conesias são conesias, lugares de cônego. Havia lugares no cabido reservados a quem tivesse grau de mestre ou doutor, e era o rei quem apresentava os nomes. Jubilar os lentes. Aposentar oficiais. Jubilar e aposentar. O princípio e o fim de uma carreira. Ambos na mão do mesmo homem. Faça o exercício de somar isto. O rei podia fazer os estatutos, mudá-los, dizer o que significavam, escolher o reitor, escolher o juiz, criar cadeiras novas, confirmar quem as ganhava e reformar quem lá estava. O que sobrava para a autonomia universitária, no papel, era pouco. Na prática sobrava mais, porque Lisboa é longe, e os processos eram lentos, e uma corporação com foro próprio, cadeia própria e rendas próprias tem sempre mais margem do que o regulamento admite. Mas o desenho formal era este. Vejamos o reitor. O reitor era descrito como a cabeça de toda a universidade e como o interlocutor privilegiado com o monarca. Vamos ver como se chegava lá. E a história é de uma eleição que vai encolhendo. Devagar. Durante 216 anos. Até desaparecer. 1503. Estatutos Manuelinos. O reitor é eleito por um colégio restrito de 16 membros e assume o cargo antes da confirmação régia. 16 pessoas. E assumia antes de o rei dizer que sim. Guarde este pormenor, porque é o que se perde primeiro. 1559. Mantém-se a eleição, mas o resultado passa a ser secreto até à confirmação do rei. E o mandato passa a ser de 3 anos. As eleições faziam-se a 31 de julho. 31 de julho. Todos os anos. No último dia de julho. No fim do ano letivo. 1597.
o colégio eleitoral alarga-se aos professores, o que parece uma democratização, mas ao mesmo tempo passa a apresentarem-se 3 nomes ao rei, para ele escolher um. Repare no que aconteceu aqui. Mais gente a votar e o voto a valer menos. Os eleitores deixam de eleger e passam a fazer uma lista curta. 1719. Acabam as eleições. Há um comentário de um contemporâneo, Figueiroa, que resume a coisa em 5 palavras. O monarca não confirma, mas elege. Não confirma, elege. E, mesmo antes disso, a prática já ia à frente da norma. Dom João III nomeou diretamente todos os reitores do seu tempo, apesar de os estatutos dizerem que se elegiam. 16 eleitores em 1503, nenhum em 1719. Agora, o que o reitor fazia? Vou enumerar. E são 5 coisas. Primeira, convocação e direção dos conselhos e congregações e a presidência dos atos e disputas, públicas ou secretas. Segunda, fiscalizar o cumprimento dos estatutos. Terceira, e esta é a minha preferida, visitas trimestrais às aulas, com informação ao conselho sobre o desempenho de cada docente. O reitor entrava na aula, sentava-se, ouvia e depois ia dizer ao conselho o que tinha achado, 4 vezes por ano, em cada cadeira. Quarta, vigiar a vida dos estudantes, com poder de expulsar os que vivessem, e esta palavra é da época, escancarosamente, ou que não frequentassem. Escancarosamente vem de escancarar, viver escancaradamente, com escândalo, às claras. Quinta, jurisdição privativa criminal sobre toda a comunidade académica. E há um número sobre o reitor que encontrei numa fonte só, e que dou com essa ressalva. Podia autorizar despesa até 1000 réis por mês e 12.000 réis por ano. 1000 réis por mês, 12.000 por ano. Repare que 12 vezes 1000 dá exatamente 12.000, o que sugere que o limite anual é simplesmente o mensal, multiplicado, sem folga nenhuma. Não podia poupar num mês para gastar noutro. E abaixo do reitor, os conselhos. Abaixo do reitor havia 2 conselhos. Um tratava do ensino, o outro tratava do dinheiro. Vou dar-lhe a composição de cada um e depois vou repeti-la. O Conselho de Conselheiros, 8 vogais, eleitos anualmente, assim distribuídos: 2 teólogos, 2 canonistas, 2 legistas, 1 médico, 1 mestre em artes, 2, 2, 2, 1, 1. 8. Reuniam-se uma vez por mês. Competia-lhes organizar os programas anuais das cadeiras e verificar se estavam a ser cumpridos. O Conselho de Deputados, 9 membros, eleitos anualmente, assim distribuídos: 4 lentes, 4 não lentes, 1 mestre em artes, 4, 4, 1, 9. Reuniam-se de 15 em 15 dias. Administravam a fazenda. Repara outra vez no que já reparámos no primeiro episódio e que atravessa toda esta história. 8 pessoas a tratar do ensino, uma vez por mês. 9 pessoas a tratar do dinheiro, 2 vezes por mês.
o dinheiro reunia-se com o dobro da frequência. O claustro era a reunião conjunta dos dois conselhos, podendo integrar também os lentes de prima e de véspera das 4 faculdades. Convocava-se para eleger funcionários e para examinar negócios graves. O claustro pleno era um máximo. Vou dizer quem entrava. Os lentes das 4 faculdades, os conselheiros, os deputados, o chanceler, o conservador e o síndico. Convocava-se apenas para 3 coisas: conflitos com o reitor, reformas dos estatutos e obras dispendiosas. Conflitos, reformas e obras. Ainda hoje é isso que enche as assembleias das instituições. A Mesa da Fazenda era o órgão de gestão financeira. Existiu durante toda a vigência dos Estatutos Velhos e foi extinta por alvará de 28 de agosto de 1772, o mesmo dia da Carta de Lei que mandou executar os Estatutos Pombalinos. No mesmo dia em que se aprovou o regulamento novo, extinguiu-se a mesa que geria o dinheiro. Em seu lugar, criou-se uma junta de administração e arrecadação, com cofre, tesoureiro, contadoria e executória. Cofre, tesoureiro, contadoria e executória. Executória é a repartição que cobra à força o que não se paga de boa vontade. O síndico, por fim. A descrição da função é esta. Literalmente. Procurava nas demandas, feitos e causas respeitantes à universidade e servia de informador. Sem voto. Sem voto. O síndico ia a todas as reuniões importantes. Sabia tudo. Informava sobre tudo. E não votava em nada. Deve ter sido um homem muito bem informado e razoavelmente frustrado, ou então perfeitamente satisfeito, o que é uma hipótese que raramente consideramos. Falemos dos bedéis. Havia 3 bedéis. Um de teologia, outro de cânonos e um terceiro, que acumulava medicina e artes, mais os cursos de latinidade. Repare na assimetria. A teologia tinha um bedel só para ela. A medicina dividia o seu com as artes e com o latim. A palavra vem do latim medieval, pedelos ou bidelos, e quer dizer, mais ou menos, aquele que convida, aquele que chama. Aquele que chama é uma etimologia bonita para o homem que ia bater às portas dos doutores. E era um oficial administrativo com autoridade policial. Não era um contínuo. O que faziam? 4 coisas, e vou dizê-las devagar. Apontavam as faltas dos lentes e oficiais. Isto é, os bedéis marcavam faltas aos professores, todos os dias, num livro. Notificavam o serviço dos atos, ou seja, avisavam quem tinha de comparecer a cada prova. E quando? Verificavam se os estudantes, antes de fazerem os atos, tinham cursado o tempo determinado. Eram, portanto, a verificação de requisitos. E pelos Estatutos de 1559, cabia-lhes ainda convocar a congregação de professores, manter os registros dos estudantes com o tempo de estudo de cada um e, esta é a melhor, levar pessoalmente os pontos e as conclusões dos atos às casas dos doutores e mestres. O bedel saía do edifício, com os papéis debaixo do braço, e ia a pé, casa a casa, entregar a cada doutor a matéria que ia ser discutida. Coimbra é uma cidade em encosta. Ele subia e descia essa encosta, várias vezes por semana, durante toda a vida. E depois há o guarda.
O cargo foi criado nos Estatutos de 1544. Como já dissemos, a conservação do cartório e da livraria ficava a cargo de um oficial. Os filipinos, em 1591, vão mais longe. Fazem do cartório uma repartição autónoma e distinta, com guarda nomeado em Conselho-Mor. Estabelecem um requisito para o cargo. O guarda devia ser, e cito, bom escrivão. Bom escrivão, com no meio, à maneira do tempo. Era esse o requisito. Não se pedia erudição, nem grau, nem nobreza. Pedia-se que escrevesse bem, no sentido caligráfico, de letra legível e mão firme. Em 1653 e 54, o cargo era exercido por Francisco Barreto e Sousa, com o título completo de Guarda da Livraria, Cartório e Corretor de Impressões. Ganhava 4.000 réis por terça. Terça, aqui, é 1/3 do ano. Pagava-se 3 vezes por ano. 12.000 réis anuais, portanto. E era este homem, com este ordenado, que tinha de rever as provas da impressão dos estatutos. O cargo dele estava previsto no livro 2º, título 51, páginas 132 e 133. Uma pessoa cujo lugar no mundo está definido nas páginas 132 e 133 do livro que ela própria teve de rever. Vamos às cadeiras. As cadeiras não tinham nome de matéria. Tinham nome de hora. Já vimos isto no primeiro episódio, mas convém repeti-lo, porque hoje vamos até ao fim da lista. Prima era de manhã cedo. Terça era às 9. Nua era às 3 da tarde. Véspera era às 6. São as horas canónicas, as mesmas dos mosteiros. A universidade media o tempo pelo relógio da igreja. Vamos faculdade a faculdade. Teologia. 4 cadeiras maiores e 3 catedrilhas. A de prima explicava o mestre das sentenças, que é Pedro Lombardo, teólogo italiano do século XII, cujo manual foi o livro de texto da teologia europeia durante 400 anos. A de véspera explicava a Suma de São Tomás. A de terça explicava as Escrituras. A de noa explicava Escoto. Duns Escoto, o franciscano escocês a quem chamavam o Doutor Subtil. Lombardo de manhã, Tomás ao fim da tarde, a Bíblia às 9 e Escoto às 3. Cânones. 7 cadeiras. Aqui as fontes divergem ligeiramente no modo de contar. Uma diz 5 cátedras mais 2 catedrilhas, outra diz simplesmente 7 cadeiras. Mas convergem no total. São 7. Os textos. As decretais, o decreto de Graciano, o sexto das decretais e as clementinas. A Faculdade de Direito descreve as 7 cadeiras como fazendo ressaltar a importância atribuída ao estudo das decretais. Leis. 8 cadeiras. Nesta, as fontes coincidem inteiramente. Os textos. O Digesto Velho, o Infortiatum, o Digesto Novo, os livros do Código e a Instituta. Infortiatum. É a parte do meio do Digesto de Justiniano. O nome é medieval e a etimologia é incerta. Talvez de fortiare, reforçar. Chamava-se assim porque era a parte que reforçava, que ficava no meio, entre o velho e o novo. A Instituta era a cadeira preparatória, o primeiro ano, aquela por onde toda a gente passava. Medicina. 6 cadeiras. E desta temos a grelha horária completa, que é a única grelha completa que consegui apurar em todo o código. Vou dá-la devagar.
Prima, às 6 horas da manhã. Galeno, o De Locis Affectis e os Tratados sobre Febres. Curso de 6 anos. Terça, às 9 horas. Avicena, 5 anos. Noa, às 15 horas. Anatomia, 5 anos. E com uma obrigação escrita: fazer anatomia de membros particulares 6 vezes cada ano. 6 vezes por ano. Membros particulares. Isto é, partes do corpo, não o corpo inteiro. Véspera, às 18 horas. Os aforismos de Hipócrates e Razis, 5 anos. Razis é Al-Razi, médico persa do século IX e X, cuja obra se lia em Coimbra, em tradução latina, 700 anos depois de ter sido escrita. E as 2 catedrilhas, sem hora marcada, as crises e o método, ambas sobre Galeno. A cadeira de anatomia foi criada em 1556. O primeiro regente chamava-se Alfonso Rodrigues de Guevara e morreu em 1587. Sucedeu-lhe, em anatomia e cirurgia, João Bravo Chamiço, que morreu em 1636. Agora, a duração das lições. As aulas abriam a 2 de outubro e terminavam no último dia de julho. Em todas as cadeiras, as preleções eram diárias. Duravam 1 hora. Salvo as de prima, que duravam 1h30. A aula das 6 da manhã era a mais longa. Não sei porquê. Suponho que quem lá estava a essa hora já não tinha para onde ir. E aqui devo desmentir uma coisa que às vezes se conta. Diz-se muitas vezes que as lições eram medidas por ampulheta, por relógio de areia, e que o lente falava até a areia acabar. É uma imagem excelente. Não consegui documentá-la. Procurei e não encontrei nada que a sustente para Coimbra. Circula em textos de divulgação, mas não havia em fonte fiável. Portanto, não lhe a vou dar como verdadeira. Fica a hipótese, declarada como hipótese, que é o máximo a que tenho direito. Vamos às oposições. Isto vai parecer inverossímil. E é verdade. Durante mais de um século, em Coimbra, os estudantes votavam para escolher os professores. Chamava-se oposição, ou concurso de oposição. Havia uma cadeira vaga, apresentavam-se candidatos, faziam provas públicas e depois votava-se. E votavam os escolares. O voto não era todo igual. Era ponderado pelo tempo de curso de cada votante, quem estava há mais anos pesava mais, fazia-se a soma e o secretário, por mandado do reitor e conselheiros, conferia a cadeira ao vencedor. Temos números de participação. Entre 1539 e 1557, em 12 concursos das faculdades de cânones e leis, a média foi de 160 votantes. 160 estudantes a votar num concurso para professor. 12 vezes em 18 anos. Agora imagine o que isso significava na prática. Imagine a campanha. Porque houve campanha. Houve promessas, houve pressões, houve grupos organizados, houve, presumo, jantares. As fontes falam, com admirável contenção, de desordens que ocorriam durante as oposições. E em 1654 acabou. No ano seguinte à confirmação dos estatutos, no mesmo ano da impressão, tira-se o voto estudantil, a pretexto das desordens. Quem passa a votar? Os lentos de prima e véspera, o cancelário e o reitor. E mesmo esses passam a votar com caráter consultivo.
A decisão final passa para a Mesa da Consciência e Ordens, um organismo da administração central em Lisboa, que superintendeu os assuntos universitários até 1772, com aprovação régia. Repare no percurso da decisão. Em 1550, 160 estudantes em Coimbra. Em 1654, uma mesa em Lisboa e a assinatura do rei. E daí em diante, a maior parte da progressão dos professores fez-se por ascenso, isto é, por antiguidade dentro da composição interna de cada faculdade. Mas mesmo o ascenso dependia de resolução régia, assim como a decisão quanto à sua jubilação ou aposentação. 2 números para fechar, já do século XVIII, que mostram como a coisa tinha mudado de natureza. Em 1717, 75 religiosos de colégios assinam um documento como lentes de prima ou de véspera. E em 1725, apresentaram-se 85 candidatos ao concurso para a prima de teologia, todos religiosos. 85 candidatos a uma cadeira e nenhum estudante a votar. Vamos às matrículas. Para se matricular, era preciso ir lá em pessoa. Fazia-se durante 15 dias após a chegada a Coimbra, no período que ia do 1º de outubro ao Natal. Exigia-se comparecimento pessoal perante o secretário, juramento e traje talar, isto é, a veste comprida, até aos calcanhares. Para entrar em artes era preciso aprovação prévia em latinidade, depois de exame feito por, e cito, 2 pessoas doutas. Para entrar nas faculdades maiores, era preciso certidão de licenciado ou bacharel em artes. E exigiam-se mais 2 coisas, que hoje soam extraordinárias: comprovação de confissão e comprovação de posse dos livros de texto. Tinha de provar que se tinha confessado e tinha de provar que tinha os livros. Num tempo em que um livro custava uma fortuna, a segunda exigência era, na prática, um filtro económico. Não estava escrito como filtro económico. Estava escrito como exigência pedagógica. Funcionava como filtro económico. A taxa de matrícula eram 30 réis. Já falámos disto no primeiro episódio e vale a pena repeti-lo, porque continua a ser o dado mais contraintuitivo de toda esta história. 30 réis. Praticamente nada. A historiografia diz que a matrícula era praticamente isenta. E depois de 1772, com os Estatutos Pombalinos, passou a 12.800 réis por ano. 30. 12.800. É um aumento de mais de 400 vezes. Num regime mais tardio, já perto do fim do século XVII, as matrículas passaram a fazer-se 3 vezes por ano. Na abertura da universidade, a 18 de outubro, a meio do ano escolar e a 15 de maio. Aqui há uma pequena inconsistência que devo assinalar, porque me incomoda, e porque a esta hora já não o incomoda a si. Uma fonte diz que as aulas abriam a 2 de outubro, outra diz que a universidade abria a 18. São coisas diferentes. Uma é a abertura das aulas, a outra é a abertura solene. Ou então são épocas diferentes. Não sei qual. Agora, a frequência. E este é o bloco onde o sistema mostra as costuras. Os cursos duravam 8 meses, mas bastava comprovar frequência de 6. 8 meses de aulas, 6 meses de presença exigida, 2 meses de folga estrutural,
escritos na própria norma. E como se comprovava a presença? Depois do chamado ano de entrância, o estudante comprovava a assistência mediante declarações de 2 condiscípulos. 2 colegas, a dizer que ele lá esteve. Os críticos da época não tinham ilusões nenhumas sobre isto. Descrevem estudantes que adquiriam postilas, apontamentos de aulas, copiados e vendidos, e que comprovavam a presença por 2 condiscípulos. Comprava-se os apontamentos e arranjavam-se 2 testemunhas. Isto está documentado como crítica contemporânea, não como acusação posterior. As pessoas da época sabiam, e o sistema manteve-se assim durante décadas. Uma última nota, de rigor. Fala-se às vezes de um livro dos pontos, como registro de assiduidade. Não consegui documentar essa designação nos estatutos velhos. O que está documentado é que o bedel levava os pontos às casas dos doutores. E aí, ponto, quer dizer a matéria sorteada para a prova, não o registro de presenças. São 2 coisas diferentes com o mesmo nome, e é fácil confundi-las. Eu quase as confundi. Vamos aos atos. Para chegar a doutora em teologia, era preciso subir uma escada de provas. Vou dá-la de grau a degrau. São 9. Primeiro degrau. Os exercícios. No 3º ano, defendia-se 3 conclusões. Uma conclusão. Aqui. É uma tese. Uma proposição afirmada e depois defendida contra quem a atacasse. Defender 3 conclusões é sustentar 3 afirmações contra objeções públicas. Segundo degrau. A tentativa. Depois de 4 cursos. 9 conclusões. Confere o grau de bacharel corrente. Terceiro. O princípio da Bíblia. No 6º ano. 9 conclusões de Sagrada Escritura. 4º, 5º e 6º. Os 3 princípios. Nos 7º, 8º e 9º anos. Sobre os livros 1º, 2º e 3º das sentenças de Pedro Lombardo. 1 livro por ano. 3 anos. 7º. O 4º princípio. Na formatura. Sobre o livro 4º das sentenças. Confere o grau de bacharel formado. 8º. Os atos de residência, que eram 3. A Magna Ordinária. 9 conclusões práticas. A agostiniana. E desta temos a descrição da duração, que vou dizer devagar, porque é notável. Durava um dia inteiro, das 6 da manhã até às 11 horas. Das 6 da manhã até às 11. 5 horas seguidas de disputa pública, a começar às 6 da manhã, em latim. E os quodlibetos, teses livres. A palavra é latina e quer dizer, à letra, o que quer que seja. O candidato defendia teses sobre qualquer assunto que lhe pusessem. 9º degrau. O exame privado. No 10º ano. 2 lições de 2 horas cada. 10º ano. Somando. De estudante a doutor em teologia, 10 anos. 9 provas. E algures à volta de 60 conclusões defendidas em público. Em cânones, a sequência era outra, e conhecemo-la porque está escrita nas lombadas dos livros de graus do arquivo. Vou lê-la tal como lá está, que é uma enumeração perfeitamente sem sentido para quem a ouve pela primeira vez, e, portanto, perfeitamente adequada a esta hora. Bacharel. Repetição. Formatura. Licenciado. Suficiência. Repetição. Licenciado. Mestre. Graduação.
Mestre. Grau de doutor. Aprovação. Doutor. Repare que licenciado aparece 2 vezes. E mestre também. E repetição também. Não sei explicar-lhe porquê. Suponho que sejam momentos distintos do mesmo grau. O requerimento e a colação. Talvez. Mas a lista é esta. E é assim que está registada. E como se votavam os atos? Havia 3 resultados possíveis. Penitência, que significava adiamento. 1 ano ou mais. Não era reprovação definitiva. Era volte para o ano. Maioria, unanimidade. E havia uma regra sobre isto que vale a pena reter. O doutoramento obtinha-se por unanimidade e sem penitência. Para ser doutor, não bastava ter mais votos. Era preciso que ninguém votasse contra e que nunca se tivesse levado uma penitência pelo caminho. As cerimónias. Na investidura de bacharel formado em teologia, o graduando solicitava o grau, que o presidente conferia, pondo-lhe um barrete na cabeça e metendo-lhe nas mãos o mestre das sentenças. Um barrete na cabeça e um livro nas mãos. É toda a cerimónia. E é, no essencial, a mesma que ainda hoje se faz. As vespérias faziam-se na véspera do doutoramento. Desenvolviam-se 3 questões simbólicas. E havia uma oração em latim, obrigatória, sobre a autoridade do grau. Uma oração sobre a autoridade do grau que se está prestes a receber. Havia que argumentar, em latim, que o doutoramento é uma coisa séria, na véspera do próprio doutoramento. E a colação de doutor era, nas palavras da fonte, aparatosa e solene, perante ajuntamento de toda a universidade. Sobre as propinas de cada acto, tenho de lhe dizer que não sei. Sei o princípio. Antes de 1772, as propinas destinavam-se exclusivamente a remunerar quem participava nos atos e na colação dos graus. Não eram receita geral da universidade. Era um pagamento direto às pessoas que estavam na sala. Mas os valores concretos, quanto custava um bacharelato, quanto custava um doutoramento, não os consegui apurar. Estão, com quase toda a certeza, no facsímile de 1987, que existe em papel. E apenas em papel. Uma última coisa deste bloco, e é das mais reveladoras de todo o episódio. Todos os anos, a Universidade enviava ao Desembargo do Paço, o Supremo Tribunal e órgão de nomeações do Reino, informações sobre os seus graduados, escalonadas em 4 níveis. Os níveis eram estes: medíocre, suficiente, bom, muito bom. Medíocre, suficiente, bom, muito bom. E isto era decisivo para ser admitido à leitura, o exame de estado para entrar na magistratura régia. Ou seja, a universidade classificava as pessoas em 4 palavras, mandava a lista para Lisboa e dessa palavra dependia a carreira inteira. Ser medíocre em 1730, em Coimbra, não era um comentário. Era um destino. Vamos falar de roupa. O que se segue está na página 139 da edição de 1653. Sei o número da página. Vou dar-lhe o conteúdo. E é a passagem mais concreta de todo o código que consegui apurar. Estava proibido. Seda alguma. Nenhuma seda. Não é pouca seda, nem seda com moderação. É seda alguma. As cores. E aqui vem uma lista, que vou dizer devagar. Amarelo, vermelho,
encarnado, verde, laranjado. 5 cores proibidas. Repare que amarelo e laranjado estão os dois lá, e que vermelho e encarnado também, o que sugere que a norma foi escrita por alguém que queria fechar todas as saídas. Se alguém aparecesse de encarnado e dissesse isto não é vermelho, é encarnado, a norma já tinha resposta. Encarnado, já agora, quer dizer literalmente cor de carne. Os barretes só podiam ser redondos ou de cantos. 2 formas admitidas. Mais nenhuma. Os mantéus tinham de chegar, no mínimo, ao artelho. Artelho é o tornozelo. É uma palavra que quase desapareceu do português corrente e que sobrevive sobretudo em textos antigos e em anatomia. Proibidas as capas de cabelo cerrado. E proibidos os golpes nem entretalhos que se vejam. Repare na precisão dessa última. Que se vejam. Não estavam proibidos os golpes. Estavam proibidos os golpes visíveis. Alguém pensou nisso. Alguém percebeu que a lei sobre roupa é sobre aparência, não sobre tecido. E escreveu em 4 palavras. E a multa? 2.000 reais. Pagos da cadeia. 2.000 reis. Pagos da cadeia. Vamos desmontar isto, porque é a frase mais densa do episódio. Pagos da cadeia quer dizer que a multa se pagava estando já preso. Não era paga ou vais preso. Era vais preso e de lá pagas. A prisão não era a alternativa à multa. Era o sítio onde se pagava a multa. Por usar seda, ou verde, ou uma capa curta demais. Isto é a única multa exata dos Estatutos Velhos que consegui documentar. Todas as outras que se leem por aí, eu não as consegui confirmar. E antes que se pense que era letra morta, uma lei de 1674 proibiu pôr a capa sobre a cabeça. A razão está escrita. E é policial. A capa sobre a cabeça impedia o fácil reconhecimento dos autores, dos crimes. O traje académico servia para identificar quem o usava mal ou de maneira a esconder-se. Estava a atacar a função do próprio traje. Não era vaidade regulamentada. Era um sistema de identificação, com penas. E do traje passamos às armas. Já vimos o artigo de 1612. Nenhum estudante trará armas ofensivas e defensivas nas escolas nem fora delas. Vale a pena parar na distinção. Armas ofensivas eram a espada, o punhal, a adaga, a pistola. Armas defensivas eram a couraça, o peitoril, a cota de malha, o broquel. Proibir armas defensivas parece estranho, até se pensar um pouco. Quem anda de couraça por baixo da capa está à espera de ser atacado. E quem está à espera de ser atacado, em geral, fez alguma coisa. Portanto, proibir a couraça é proibir a antecipação da violência. É legislar sobre a intenção, através do objeto. A pena associada: 10 cruzados e 30 dias de cadeia. E havia outra pena, específica do mundo académico, que era pior. Provisões de 1648, de 1651 e de 1671 mandavam que, em certos casos de ofensas entre estudantes, sejam riscados os cursos. Riscar os cursos. Isto é, anular a frequência já obtida. Os anos que a pessoa já tinha feito deixavam de existir. Imagine que está no 6º ano
e que uma decisão administrativa o devolve ao primeiro. Não é expulsão, é apagamento. Numa carreira que já era de 8 ou 10 anos e que custava dinheiro à família, arriscar cursos era provavelmente a pena mais devastadora que a universidade podia aplicar, sem tocar no corpo de ninguém. Agora, a vigilância. A fiscalização fazia-se por visitadores, nomeados para evitar ou corrigir desvios. E temos casos documentados. A visitação de Dom Francisco de Menezes, iniciada em 1619. E entre 1619 e 1624, uma devassa inquisitorial contra cristãos novos, acusados de criptojudaísmo. 5 anos de devassa. Não vou desenvolver. Não é assunto para esta hora da noite. E não o trataria bem em passagem. Registro que aconteceu. E que faz parte da história desta instituição, tanto como os barretes redondos. E a cadeia. Já contámos a cronologia no primeiro episódio. E vou repeti-la. Porque repetir é o que aqui se faz. 1541. A Universidade reivindica ao rei cadeia própria. 1591. Os estatutos filipinos reconhecem-na. 1593. Instala-se em 2 aposentos sob a Sala dos Capelos. 1773. Transfere-se para os pisos inferiores da Biblioteca Joanina. 1782. Obras de adaptação. 1834. A extinção. Das obras de 1782, sabemos o que se acrescentou. Celas comuns, sala de visitas e oratório, além dos segredos medievais que já lá estavam, e de um corredor adjacente. E introduziram-se latrinas. Em 1782, 189 anos depois de a cadeia ter aberto. Deixo-a pensar no que terá sido, durante esses 189 anos, a alternativa. A fonte diz, com uma delicadeza que agradeço. Não raro, as punições deviam-se, sobretudo, a razões de índole puramente disciplinar. Não raro, puramente disciplinar. Quer dizer, muita gente esteve ali fechada por indisciplina, não por crime. E o foro privativo, a razão de tudo isto existir, manteve-se até 1832, 1834. Vamos aos números. Este bloco é só números. É o mais eficaz do episódio e o mais inútil. A tiragem. 400 volumes contratados. A 25 de maio de 1652. O empréstimo. 150.000 réis. Adiantados pela universidade ao impressor, pagos no próprio dia da assinatura. A garantia. A hipoteca da quinta em Água das Maias. A tarja. 12.000 réis ao pintor Baltazar Gomes Figueira. A 4 de novembro de 1653. A certificação. 7.000 réis ao secretário Gregório da Silva Soares. Em 1607. O ordenado do impressor. 6.000, mais 6.000, mais 6.000. O ordenado do guarda e corretor. 4.000 réis por terça. A estampa de Josefa de Óbidos. 28,6 centímetros por 20. Agora as dimensões dos manuscritos, pela ordem do tempo. 1503. 19 fólios. 1591. 220 fólios. 1607. Um manuscrito de impressão. 297 fólios numerados, mais 26 sem numeração. 1772.
1843 fólios. E o facsímil moderno dos Estatutos de 1653, publicado em 1987. Tem 587 páginas e 30 centímetros de altura. Agora as matrículas. Primeiras entradas por ano. No início e no fim de cada período. De 1577 a 1625, começa em 150, acaba em 203, a subir. De 1626 a 1669, começa em 170, acaba em 147, a descer. De 1670 a 1717, começa em 242, acaba em 316, a subir. De 1718 a 1770, começa em 450, acaba em 535, a subir. E depois da Reforma, de 1772 a 1820, começa em 131. 535 antes, 131 depois. Uma queda de cerca de 75%. É o mesmo número que demos no primeiro episódio, por outra via de cálculo, e continua a bater certo. A distribuição por faculdade. De 1577 a 1771. Cânones, 72%. Leis, 15,3%. Teologia, medicina e as restantes, o que sobra? 72% em cânones, quase 3 em cada 4 estudantes da Universidade de Coimbra, durante 2 séculos, estudavam direito da Igreja. E os graduados, entre 1700 e 1771, 16.594 pessoas obtiveram grau. Assim distribuídos: canonistas, 12.691; legistas, 2.772; médicos, 1.131. E por origem: continente, 15.461, 93,17%. Brasil, 808, 4,87%. Madeira, 176, 1,06%. Açores, 110, 0,66%. Angola, 19, 0,11%. Outras origens: 20, 0,12%. 19 pessoas de Angola, em 71 anos. E uma última divisão, que gosto particularmente. Dos graduados, 47,41% vinham de meio urbano, concentrados em 69 localidades, e 52,59% vinham de meio rural, espalhados por cerca de 2.700 topónimos, 2.700 nomes de sítios, aldeias, lugares, quintas. Cada uma delas mandou pelo menos uma pessoa a Coimbra. Por fim, o arquivo. O Fundo Universidade de Coimbra tem 23.072 unidades de instalação. Assim, 8.150 caixas, 443 dossiês, 10.744 livros, 1.616 maços, 474 pastas e 1.645 rolos. E agora o fim. A 28 de agosto de 1772, no Palácio de Nossa Senhora da Ajuda,
assinou-se a Carta Régia de Ruburação dos Estatutos Novos. Ruburação é uma palavra que já não usamos. Vem de robur, força, carvalho. Ruburar é dar força de lei. A Carta declarava que os novos estatutos se destinavam à, e a expressão é notável, nova criação da Universidade de Coimbra. Nova criação. Não reforma, não atualização, criação. Como se a anterior não contasse. No mesmo dia, outro alvará extinguiu a mesa da fazenda. A 29 de setembro de 1772, o Marquês de Pombal entregou o Códice Novo à Universidade, com ordem de que fosse recolhido no cartório. E os Estatutos Velhos, nesse dia, deixaram de valer. Não foram destruídos, não foram queimados, foram para a prateleira. Estiveram em vigor 119 anos, contando da confirmação de 1653, 181, contando da outorga de 1591. E se contarmos desde a Carta Magna Privilegiorum de 1309, a linhagem estatutária de que faziam parte tinha nesse dia 463 anos. Os novos estatutos foram impressos em Lisboa, na Régia Oficina Tipográfica, em 3 volumes de 28 centímetros. Livro 1º, o curso teológico, 16 páginas de preliminares, mais 252. Livro 2º, os cursos jurídicos, 11 mais 392. Livro 3º, as ciências naturais e filosóficas, 11 mais 271, mais 7. Mais 7. Alguém acrescentou 7 páginas no fim, e não as numerou com o resto. E os Estatutos Velhos ficaram onde ainda estão. O manuscrito de 1591, com as suas 220 folhas manchadas de tinta, e a marca d'água que diz Góis, está no arquivo da Universidade de Coimbra, com a cota que já lhe dei, e que não vale a pena repetir. Mas vou repeti-la à mesma. A-U-C, 4 romano, primeira D, 2, traço 3, traço 62A. E depois ao último bloco, que não conclui nada. Não vou concluir. Vou repetir. Mais devagar. Caso tenha adormecido e queira acordar com companhia. Os Estatutos Manuelinos, de 1503, tinham 19 fólios e começavam com as palavras: queremos e ordenamos que daqui em diante há universidade. Proibiam os gibões vermelhos, amarelos e verde gaio. Em 1539, Dom João III exigiu que os pelotes tivessem, no mínimo, 3 dedos abaixo do joelho. Em 1565, fizeram-se uns estatutos que nunca entraram em vigor. Em 1591, de Madrid, mandou-se fazer um código em 4 livros: o culto, os oficiais, os estudantes, o dinheiro. 220 fólios, em papel do engenho de Góis. Imprimiram-no, e na capa escreveram Coimbra. Em 1604, mandaram um homem reformá-lo em 5 meses. Ele levou 8 anos e escreveu 162 artigos. Um deles proibia armas ofensivas e defensivas, nas escolas nem fora delas. Em 1651, a Universidade contratou Tomé Carvalho como impressor, com 2 prelos, por 6.000 réis, mais 6.000,
mais 6.000. Em 1652, o genro dele, Manuel de Carvalho, comprometeu-se a entregar 400 volumes até ao Natal e hipotecou a quinta em Água das Maias. Em agosto morreu. Em novembro, a viúva, Maria Carvalho Coutinho, foi contratada como impressora. Josefa de Óbidos assinou a insígnia do frontispício. O pai dela recebeu 12.000 pela cercadura. Compuseram o livro com tipos chamados parangona, atanásia, glosa e cursiva. Em 1653, Dom João IV confirmou tudo. Em 1654, imprimiu-se. E em 1654, tirou-se aos estudantes o direito de votar nos concursos para professor. Antes disso, em 12 concursos, tinham votado em média 160 estudantes de cada vez. A matrícula custava 30 reis. Os cursos duravam 8 meses e bastava provar 6, com declarações de 2 colegas. A cadeira de prima de medicina era às 6 da manhã e durava hora e meia. A de noa era às 3 da tarde e havia que fazer anatomia de membros particulares 6 vezes por ano. O acto chamado Augustiniana começava às 6 da manhã e ia até às 11. Para ser doutor era preciso unanimidade e nenhuma penitência pelo caminho. A universidade classificava os seus graduados em 4 palavras: medíocre, suficiente, bom, muito bom, e mandava a lista para Lisboa. Na página 139 estava proibida a seda e o amarelo, o vermelho, o encarnado, o verde e o laranjado. Os manteus tinham de chegar ao arteio e os golpes e entretalhos estavam proibidos, apenas se vissem. A multa eram 2.000 reis, pagos da cadeia. A cadeia teve latrinas a partir de 1782. E a 29 de setembro de 1772, o Marquês de Pombal entregou um códice de 1843 fólios, encadernado em pele vermelha com fechos de prata, e mandou recolher o outro ao cartório. Onde ainda está. Noutra noite qualquer, podemos falar do Cursus Conimbricensis, os 8 volumes de comentários a Aristóteles que os jesuítas de Coimbra publicaram entre 1592 e 1606, e que Descartes leu. Ou da Loba, da Batina, do Cabeção e da Volta, e do dia de 1718, em que veio de Lisboa à moda da Abatina. Ou podemos simplesmente ficar calados. Boa noite.